Bem, gente, antes de começarmos aqui o bate-papo, o vereador Isaac Santos, da cidade de Pendências, queremos destacar o número do telefone para que você faça alguma pergunta, se você achar pertinente, discutir com o vereador, você de Pendência, Alto Rodrigues, Macau da região. O WhatsApp do programa é 9645-8568. 9645-8568. O programa também vai estar sendo transmitido na live aqui do programa Macau em Notícia, do vereador Isaac, do companheiro Arafran Peta, Irineu Cândido. Você vai lá no Facebook e acompanha isso. Então, Macau, ontem a cidade de Pendências foi pega de surpresa, né? Onde tomou conta de toda a imprensa do estado do Rio Grande do Norte, esta situação que diz o seguinte: TRE caça mandatos do prefeito e vice-prefeito do município de Pendências. Em sessão plenária realizada nesta quinta-feira 19, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e presidida pelo presidente desembargador Dilermando Mota, a Corte Eleitoral Potiguar cassou por unanimidade os mandatos do prefeito Fernando Bezerra de Medeiros e do vice-prefeito José Maria Alves Bezerra, do município de Pendências. As cassações ocorrem por abuso de poder econômico e político e prática de captação ilícita de sufrágio, que é conhecido compra de votos, né? O recurso eleitoral foi interposto pelo Ministério Público Eleitoral de Pendências. No julgamento, a relatoria foi do juiz André Luiz de Medeiro Pereira. Após a publicação do acórdão, será comunicado ao juiz da 47ª Zona Eleitoral e à Câmara de Vereadores do município de Pendências para o afastamento imediato de Fernando Antônio Bezerra de Medeiros e José Maria Alves Bezerra dos respectivos cargos eletivos. Na decisão, também foi determinada a realização de nova eleição em Pendências. A definição da data para a nova eleição dependerá da autorização do TSE. Diante de tudo isso, Isaac, eu gostaria que você, trocando em miúdos, destacasse, apresentasse, mostrasse à comunidade como é que está a situação hoje do prefeito Fernandinho, uma vez que muita gente diz que o prefeito continua lá por 20 dias, vai recorrer. Você pode explicar essa situação aos pendencienses? Boa tarde, Arafran, boa tarde, Irineu, boa tarde aos ouvintes da região, da cidade de Macau, da nossa cidade de Pendências. E aqui, assim, Irineu, pelo breve relatório que você leu, é bom a gente historiar um pouco essa questão desse processo, né? Esse processo... Isaac, antes de falar do processo, eu gostaria que você, se pudesse, relatasse um pouco do que foi a eleição na cidade de Pendências, até porque, a princípio, o candidato Gustavo, ele aparecia muito bem e cotado nas pesquisas para ganhar a campanha. E posteriormente o quadro em cima da hora praticamente se inverteu e Fernandinho ganhou com a maioria mínima, 100 e poucos votos. 104 votos. 104 votos. Então eu gostaria que a princípio você falasse um pouco do período eleitoral, como é que foi, e posteriormente o que culminou esse processo para o afastamento de Fernandinho. Era isso que eu ia relatar, né, da questão do processo, esse processo eleitoral que houve, né? Realmente a nossa campanha do ex-vereador Gustavo, que foi o candidato de oposição na eleição passada, né, estava realmente com boas chances de vitória e, inclusive, o grupo oposicionista tinha como certa, assim, pelas pesquisas que tinham feito, a gente tinha numa posição bem satisfatória. Mas aí no final de tudo, o candidato Fernando Antônio, que foi o candidato da situação, conseguiu vencer as eleições com 104 votos de maioria. E aí realmente foi uma ducha de água fria em todo mundo, e aí a gente foi começar, a oposição foi começar a rever as coisas e fez a questão do Ministério Público, apresentou a denúncia, né? Que deixar bem claro que esse processo que foi ontem votado, né? Quem fez a denúncia, quem fez a denúncia foi o Ministério Público, né? Porque lá diz, foi o Cicrano, foi o Beltrano, não. Mas aí o que aconteceu? Querem arrumar um culpado
lado, né? Querem arrumar exatamente, porque achar que foi Cicrano, foi o vereador Isaac, foi o Gustavo, não. Quem fez a denúncia ontem do processo foi o Ministério Público, ele quem foi o autor da ação, ele quem... porque só para historiar, para quem está, né, nos ouvindo entender, esse processo, o Ministério Público entrou com um pedido de cassação, a juíza da primeira instância, né, deu favorável ao prefeito e o próprio Ministério Público quem recorreu à instância do regional. E ontem, né, foi o desfecho dessa ação, teve o voto do relator e os desembargadores acompanharam a unanimidade, como você próprio leu aí, Irineu, a matéria, eles acompanharam o voto do relator, a unanimidade, e aí que ele, inclusive lá, essa questão, inclusive aí, tem bem claro, né, afastamento imediato do cargo do vice-prefeito e do prefeito, e posteriormente a assunção, né, a posse do presidente da Câmara, até que o tribunal marque novas eleições, como o próprio site do TRE lá, quem entrar no site do TRE está lá, a matéria que vai colocar isso aí de forma bem clara e nítida para que todo mundo veja. Essa questão de via, lógico, o prefeito tem direito, como qualquer um tem direito a recurso, mas o recurso agora é fora do cargo. Mas ele vai recorrer fora do cargo. Fora do cargo, como todos fizeram. Como todos fizeram. A gente teve agora, há um mês atrás, várias eleições nas cidades, e todos eles, os prefeitos, muitos deles que foram presidente das câmaras, né, foram concorrer à eleição, uns perderam, outros ganharam, mas o prefeito recorreu. Desses todos, né, que foram, só o prefeito de Ceará-Mirim que conseguiu se manter no cargo. E Guamaré? Não, mas o Guamaré, infelizmente, outro... outro contexto. Outro contexto e outro objeto. Não é objeto que foi aí. Qual foi o objeto desse processo? Né? Abuso do poder econômico e poder político. Compra de votos, né? Compra de votos. Pronto, aí está explicado agora. Guamaré é outra situação, é verdade. Arafran. O porquê nós perdemos a reeleição com 104 votos, né? Aí a Justiça Eleitoral agora tornou clara, né, para todos da nossa cidade, porque, né, perdemos uma eleição que estava realmente com boas possibilidades de vitória. Isaac, e diante de tudo isso que está acontecendo, já sabemos, que pelo menos já entramos em contato com alguns advogados, a eleição já não é mais para esse ano, né? Não tem mais como ter eleição esse ano, né? Existe uma expectativa na cidade sobre essa saída de Fernandinho, e como é que se encontra hoje o município? A prefeitura está aberta, está funcionando? Como é que se encontra hoje? Por exemplo, hoje a cidade de manhã, assim, as repartições públicas, por exemplo, está tudo lá, acho que expediente interno, né? Todas. Eu passei em frente à Secretaria de Saúde, está lá fechada, a prefeitura também, enfim, deve estar se organizando porque esse é um fato, né? É um fato concreto, é uma coisa que você não vai aqui, acho que viver de ilusões, né? Estão se organizando porque a partir de quarta, porque inclusive a própria decisão... Falta publicar o acórdão para... Né? Eu acho que o acordo se publicar hoje, talvez terça-feira, segunda-feira, comunicado do juiz eleitoral, e o juiz eleitoral comunica a Câmara, e a Câmara vai dar posse, né, provisoriamente, lógico, ao presidente Flávio Martins, né? E lá, lógico que a responsabilidade agora é muito maior de ser o prefeito da cidade. E aí a gente está lá, vamos trabalhar. Acho que a cidade precisa tocar algumas coisas, só para a gente ter aqui, voltando à questão administrativa, por exemplo, está faltando remédio nos postos de saúde. Na farmácia básica do município não tem remédio para atender os mais carentes. Portanto, são desafios que o prefeito que vai assumir, ele vai ter logo que tentar, né, visitar as coisas e tentar, né, nesse período aí, antes da eleição suplementar, ele desenvolveu algumas ações nesse sentido. A cidade, por exemplo, o prefeito atual vinha pagando salário, paga o salário dos servidores nesse ponto, mas essa outra questão administrativa, questão de falta de remédio, enfim, as coisas. Por exemplo, eu soube hoje que já uma obra que tinha lá de uma escola, a obra já foi suspensa hoje, quer dizer, é uma insegurança jurídica, lógico que ninguém deseja isso. Isso causa no município uma insegurança, né? Porque entre fornecedores, entre a própria população, entre os funcionários que vivem, né? Que recebem dinheiro, como é que vai ser agora? Portanto, eu acho que é uma responsabilidade muito grande e nós, enquanto vereadores, acho que também temos que ajudar e tentar caminhar para que até chegue a eleição suplementar e seja eleito um novo prefeito que a população achar que melhor representa o nosso município. Isaac,
Como é que a cidade recebeu essa notícia da cassação do prefeito? Haja vista que já havia indícios, eu acredito até que o próprio prefeito já era ciente que pela gravidade do que ele havia feito no período de campanha, ele corria um risco eminente de ser cassado. Inclusive, ele chegou a desmontar uma chapa do seu próprio grupo, tentando empurrar goela abaixo o seu filho para ser presidente da Câmara Municipal, justamente tentando até, ou achando que esse processo poderia ser empurrado mais para frente, a tempo do seu filho assumir a prefeitura como presidente da Câmara e, claro, comandar a nova eleição suplementar nas cidade de Pendências. Verdade, Irineu. Assim, a cidade, como todo, acho que toda a região, ficou meio assim, perplexa, né? Todo mundo, porque como esse julgamento estava pautado para o dia 17, e dia 17 foi adiado, aí ficaria aquilo ali, vai ser quando? Será que vai ser agora? Tem eleições, tem tudo, e aí de repente, né, foi incluído na pauta de ontem, né? E como já tinha um voto já do relator, um voto contra, né? Um voto que aceitava, né, o recurso do Ministério Público, e os embargadores realmente foi isso. E, inclusive a cidade está calma, a cidade assim, porque as pessoas, né, de tanta gente já, de tanto revestrez jurídico, as pessoas, inclusive quem é oposição, que poderia ser, porque o candidato que foi derrotado, ele não assume, né? Assume o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, ele pertence ao, né? Pertence entre aspas. O presidente é aliado do prefeito? Elegeu-se com ele, mas o que eles fazem lá não é coisa de aliado, é coisa de adversário. Que faziam com o presidente? Que fazia com o presidente, porque tem grupo político lá do prefeito que detona o presidente. Portanto, detona o presidente, e ele foi eleito, né, presidente da Câmara. Por quê? Porque teve um voto de 2 vereadores de oposição. O meu voto, né, e o voto do vereador Alexandre, que não pôde estar aqui, que inclusive ele até vinha, mas ele teve um problema particular, não pôde vir. Portanto, o prefeito sabe, o presidente da Câmara sabe que pelo grupo da situação, só votaram nele no final, porque não teve como formar outra chapa. Por quê? Porque tinha 5 vereadores já fechados, né, com a chapa já pronta, e aí não teve. Mas até como diz, a marca do pênalti lá no dia 31 de dezembro, já que foi o dia da posse, né? Já estava lá, inclusive foram para ver se mexia, mas não teve jeito. Por quê? Porque já tinha feito, todo mundo já tinha se acordado, a mesa diretora, os vereadores, e um compromisso de que o presidente seria Flaudivan. Portanto, se fosse depender dos vereadores, se fosse depender do grupo do prefeito, ele jamais seria presidente da Câmara. E a gente até sabe da lealdade de Flaudivan, né, com o grupo político do prefeito Fernandinho. Sabemos, inclusive, Irineu, que em nenhum momento o vereador Flaudivan conspirou contra o prefeito Fernandinho. Essa decisão, claro, é uma decisão jurídica, né, que coube à justiça decidir, e é bom que se diga que esse é um dos processos, porque agora recentemente tem um outro e foi cassado na primeira instância. Porque esse da primeira instância ele escapou, só que o Ministério Público recorreu e o tribunal referendou por 7-0, né, por unanimidade. E agora tem um outro processo agora que deverá subir também para o Tribunal Regional Eleitoral. E já teve a cassação já na primeira encontro, ao contrário desse que foi julgado ontem. Esse o juiz já partiu daqui, né? Já partiu daqui, a cassação. Né? Portanto, uma luta hercúlea do prefeito. Isaac, aqui eu acho que a dependência pergunta se o prefeito Fernandinho ele pode conseguir eliminar enquanto sair esse acordo e permanecer no cargo? Não, até porque é o seguinte, por exemplo, a justiça ela tem trâmite, né? Ele só pode entrar com a liminar quando publicar o acordo. Quando publicar o acordo, que deve publicar hoje, né? Hoje ou na segunda-feira, quando publicar é que ele vai, a partir da publicação do acordo, é que ele vai ter, né, a decisão, e aí ele vai poder recorrer, lógico que como ele tem direito, como qualquer um teria. Agora, se vai conseguir ou não, aí, assim, pelo histórico, se a gente analisar, a gente sempre fazer uma coisa assim, mostrando, pelo histórico dos prefeitos, né, das situações que aconteceram aqui, Galinhos, Paraú,
João Câmara, São José do Mipi, outras cidades que tiveram eleição, por exemplo, aqui mesmo, Pedro Avelino, né? Essas cidades que tiveram eleições, os prefeitos não conseguiram. Teve a posse e o tribunal marcou nova eleição. Mas, assim, a gente não pode assim, afirmar, né, a priori se vai conseguir ou não, mas a situação, como foi dito, é uma situação de unanimidade no tribunal, já dificulta essa questão da... Né? Maria de Fátima, Dependências. Pergunta aí a Isaac, se tiver realmente outras eleições, ele poderá ser o candidato? Não. Está fora, né? Ele está inelegível por 8 anos, tanto ele como o vice. Não, ela pergunta se você poderá ser o candidato. Sim, a gente tem um grupo político, né? Eu participo da oposição e se o meu nome for dentre os lá da oposição o melhor nome, eu estou disposto para a gente realmente trabalhar por Pendência e ajudar a nossa cidade. Já que a gente está na política para enfrentar desafios, né? Se a gente está na política para não enfrentar desafios, não é nem importante a gente ter devido, a gente não pode nem deve nem entrar. E é isso que a gente está colocando. Lógico que tem um grupo político de oposição e esse grupo vai discutir o que seria melhor para que a gente, numa eleição suplementar, a gente possa trabalhar o nome, ou partir com outro nome lá. É bom que se diga que da família do prefeito ninguém pode participar, né? É verdade, a questão do grau de parentesco. O filho não pode, né? O Fernandinho Júnior, né? Não pode. Questão de parentesco, de parente de primeiro grau, né? Isaac, como é que está a questão? Nós sabemos aqui que Fernandinho, ele foi eleito pelo grupo político do prefeito, do então prefeito Ivan Padilha. Como é que anda o relacionamento de Ivan com Fernandinho? Pois assim, eu não... o que se conta, o que comenta-se, né? Não tem, porque não tem assim... Mas o que comenta-se na cidade é que a relação política, né? Não é nada amistosa, assim, com eles, né? Inclusive, eu acho que ele lá... As pessoas que faziam parte, que era ligada ao ex-prefeito, muitos deles saíram, foram cargos comissionados que tinham no município, ele retirou todo mundo. Do ex-prefeito independente? Do ex-prefeito. Inclusive, eu comento na cidade que muitas dessas pessoas, de pessoas que foram, que era da campanha do ex-prefeito, né? Que era do staff político dele, que realmente não conseguiram ascensão na prefeitura com a vitória do prefeito Fernandinho e queriam até romper mesmo, declarar rompimento já, e ele mandou segurar a peteca para ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas a situação assim, de termos políticos deles, não. E não dele também, com o ex-prefeito Jair também. Não é nada assim, eles não têm, politicamente, hoje eles não, assim, a coisa não andou, ele caminhou para um lado e ele caminhou para o outro. Ele teve coragem política de romper, se elegeu, mas não permaneceu, rompeu com esse povo todo dia, assim, politicamente, porque quem está na prefeitura hoje, os cargos de comissionados são 99% ligados politicamente a ele, ao prefeito Fernandinho. Portanto, assim, do grupo que o elegeu, ele não tem, essas pessoas não têm, assim, cargos espaço de primeiro escalão lá, infelizmente não. Ele só, o grupo mesmo dele, aquele grupo fechado, que ele conseguiu e ele colocou como secretário. O restante, desses outras lideranças políticas que o apoiaram, realmente não tem participação no seu governo. Flaudivan, lembrei aqui do presidente aqui da Câmara, até porque a Câmara Municipal de Pendências está de recesso, está voltando quando, Isaac? A Câmara volta no início de agosto, né? Mas no caso da posse, né? E tem uma comunicação da Justiça Eleitoral, e no caso tem uma sessão, vai convocar, né? Uma sessão extraordinária para fazer na posse do prefeito, inclusive também a posse do suplente, né? O suplente do vereador, porque com a ascensão... Vai mexer com a Câmara, até porque quem é o vice-presidente lá hoje? O vice-presidente é João de Souza. João de Souza. João de Souza automaticamente, né? vai assumir, né, a presidência da Câmara. O ex-candidato a vereador Marondes, né, que foi candidato também, que é o primeiro suplente da coligação de Flaudivan, ele assume também, né, a vaga de vereador, né, até que venham as eleições. E também tem um fator aqui, Irineu Irafran, que dessa questão que você perguntou, da questão política, da questão de novas eleições, é uma coisa seguinte, eu pelo menos, da política, eu acho que ninguém cede poder para ninguém.
vamos aqui, Flaudivan vai ser o candidato, vai ser o prefeito, né? Prefeito interino, prefeito interino daqui a alguns dias com direito à reeleição. Ele pode se candidatar. Flaudivan pode se candidatar. Pode se candidatar. E esse Flaudivan é candidato, ele vai abrir a mão para alguém? Ele não vai ser candidato? Portanto, a política de Peneira, ela tem todas essas nuances, todas essas correlações de forças que vão se formando, e aí ninguém, assim, o futuro lá é incerto na questão da política, de você até aqui apontar nomes, mas o nome mais correto, o nome mais concreto que vai disputar a eleição seria o próprio presidente. Prefeito, o próprio presidente do poder, o próprio prefeito interino. Isso. E como aconteceu em Galinhos, Galinhos, por exemplo, lá em Carnaubá, cidade vizinha, em Paraúca, presidente da Câmara foi ele. Portanto, eu acho que é natural que ele, como presidente, ele como prefeito interino, ele assume, é lógico, que ele vai ter que trabalhar nesse período, né? Vai ter que realmente desdobrar, vai ter que tentar ver as questões, né? Arrumar o grupo político dele, ou até outras pessoas, porque hoje a gente fala que a oposição está meio esfacelada, né? Realmente a oposição não está mais coesa, terminou a eleição, se perde a eleição, a oposição está esfacelada. E, por exemplo, Flaudivan, ele é o quê? Ele é uma pessoa que tem trânsito em todas as rodas lá, né? É uma pessoa que tem trânsito. Inclusive, você observa mesmo a questão dele lá na Câmara. Por que a raiva do grupo de Fernandinho com relação a Flaudivan? É porque lá eu como segundo secretário da mesa e como vereador, eu sempre assim, nas questões dos projetos de lei, nas questões nas questões que o projeto do executivo, a gente sempre abria espaço para que a gente pudesse discutir e não enfiar a goela dentro determinadas coisas que, aí acho que por essa abertura que ele tinha, aí o grupo achava que não, deveria ser um trator e passar por cima de todo mundo, ser uma discussão que tinha essa questão, mas lá ele nunca, assim, vocês tiveram por lá, né, sempre às vezes presenciava as sessões da Câmara, ele nunca foi empecilho para que inviabilizar ou atrapalhar a questão da administração, sempre ele queria ajudar, mas lógico, de uma forma que tivesse transparência, de uma forma mais democrática, que não o prefeito encaminha um projeto de lei lá, você lê em cima da perna e aprova. Portanto, que função a gente vai ter ali? Portanto, eu acho que, diante desse quadro, eu acho que ele se coloca lá como uma pessoa que poda, que ele querendo ser, e com certeza eu acredito que ele não vai abrir mão disso, ele se coloca como candidato, um potencial que pode ser o prefeito da nossa cidade. E até porque, Isaac, ele vai ter um tempo. Exatamente. Segundo se comenta, não haverá mais eleição municipal esse ano, né? Devido à realização. Aí você tem o quê? Aí você tem janeiro, você tem um recesso, né? Recesso do judiciário. Se tiver eleição para março ou abril, março ou abril. Aí, por exemplo, fevereiro volta, com certeza. Aí ele vai ter esse tempo aí para mostrar serviço. Inclusive, aqui o grupo aqui, Pendências News, está bombando. Diz o seguinte: Pendências, Baracho diz o seguinte: Pendências precisa de alguém que tenha visão, saiba administrar, que olhe além de suas necessidades e o valor que tem essa cidade. Alguém que tenha garra e determinação, como também motivação para vencer os problemas da cidade, em que é possível. Não queremos um político lá dentro, queremos um gestor de atitude. Realmente eu acho que o momento é esse, né? É você ter uma cidade, Pendência, eu sempre digo, Pendência é uma cidade, mesmo com a perca do royalties, né? É uma cidade rica. Pendência arrecada mensalmente 3 milhões de reais. Portanto, dentro dessas cidades aqui de médio porte, Pendência só pede arrecadação para Macau, para Açu e Guamaré. Mas Pendência ganha arrecadação para Porto do Mangue, ganha arrecadação para isso, em perto também para o Rodrigo, mas para Afonso Bezerra, Itajá, Iguaçu, Carnaubás, a Serra do Mel. Portanto, Pendência ganha arrecadação tudinho. Eu acho que ela administrando, destravando os convênios que Pendência tem convênio de 4 milhões, que está travado aquele convênio da Avenida Alba Miranda com a Francisco Rodrigues. Portanto, são coisas que o município, um gestor que corra atrás, que destrava esses convênios, vai melhorar o aspecto físico, né, e urbanístico da nossa cidade. Portanto, eu acho que aí a população está aí. Se tem um pleito suplementar, a população vai ver e escolher quem é melhor para que realmente tenha um gestor que honre, que procure desenvolver a nossa cidade. Acho que está precisando é isso. A gente não pode ver, uma cidade não pode viver só de
um gerente. Você tem um gerente só para pagar. Por exemplo, o que está acontecendo hoje é isso. Você tem um gerente que paga todo mês. E aí, mas a cidade só vive disso? Não. Tem que ter outras alternativas, né? Criar outras alternativas para que a cidade possa se desenvolver, gerar emprego, gerar renda. É isso que vai melhorar a cidade de Pendências. João Paulo questiona. O vereador Isaac constatou que está tudo fechado hoje em Pendências. Quem garante que enquanto não sair o acórdão, alguma coisa vai funcionar no município de Pendência? E o que é que a Câmara pode fazer em relação a isso? Se tudo permanecer parado até o acórdão sair. Não, aí eu acho que cabe a nós, vereadores, né? Eu acho que a cidade, enquanto não sair o acórdão, o prefeito ainda que está no poder, tem os secretários... Tem que deixar as coisas caminharem, né? A questão administrativa tem que continuar. Hoje, como teve essa questão internamente, estão fazendo, mas segunda-feira, com certeza a gente vai sair. Eu, pelo menos, vou visitando repartições e se as repartições continuarem fechadas, com certeza eu vou no Ministério Público e vou fazer a denúncia. Porque a vida administrativa do município não pode parar. Até porque as pessoas que moram lá e que residem lá precisam do município funcionando. E a questão da justiça, isso aí é a questão que, enquanto a decisão, o acordo não sair, quem está lá, os secretários e quem foi nomeado, continua sendo secretários. Portanto, a responsabilidade são deles. Eu acho que a gente tem que, nessas horas, ter espírito público, né? Ter hombridade, ter compromisso. Ó, aconteceu isso aqui, mas eu estou recebendo até o dia que me demitirem como secretário do município. Portanto, eu tenho que botar isso para funcionar. Até porque a população que precisa não quer saber se o prefeito foi afastado, se vai recorrer, se vai receber liminar. Acho que tem que ter a vida normal da cidade, tem que acontecer. É isso que eu penso. E segunda-feira, a partir de segunda-feira, vamos sair, convidar os vereadores, inclusive, para que a gente possa, vamos lá. A cidade, eu acho que é a hora que a Câmara tem que sair, mostrar e realmente defender o povo que nos elegeu. Isaac, nós acompanhamos, você disse que nós acompanhamos várias vezes as sessões da Câmara, eu e a Arafran sempre estivemos lá, dando esse suporte, e a gente tinha percebido que o prefeito tinha um projeto de eleger o filho presidente da Câmara. Diante desta situação, cai por terra essa situação? O filho do prefeito vai insistir em querer ser o presidente da Câmara Municipal para o próximo biênio? No meu entendimento, né? Desculpa, até porque quem estava lutando para colocá-lo lá era o prefeito. Ele está fora do cargo. Até então o prefeito estava com a chave na mão, né? E estava bem encaminhado, né? Não, com certeza. Se não tivesse, eu acho assim, no meu entendimento. É lógico que pode ser que o prefeito já tinha alguns votos, né? Eu acho que ele já tinha em torno de 5 votos para fazer o filho dele como prefeito, como presidente da Câmara, e automaticamente, se esse processo se alongasse, se arrastasse até janeiro, não tenha dúvida disso. Agora, nesse momento, o quadro se inverte. No meu entendimento, o quadro se inverte. Por quê? Porque o prefeito fora, quer dizer, quem vai assumir a prefeitura vai ser um vereador e outro vereador, né, que vai também entrar na Câmara, que pode alterar o quadro, alterar essa correlação de força que tinha lá, né? Portanto, aqui você tem 2 vereadores da oposição, sou eu e o vereador Xandão. O vereador Alzilda já tinha marcado o voto com o Fernandinho, não sei se ela vai permanecer, né? O vereador João de Souza também assume a presidência da Câmara, também pode pleitear também, né? Ter uma reeleição, porque ele pode ter a reeleição. A Câmara de Pendência não tem reeleição. Para que tenha reeleição, na Câmara, tem que ter um projeto de lei que mude, né? Que altere todo o regimento interno da Câmara e a própria lei orgânica que possa isso. Mas ele assume interinamente, né? O João de Souza vai assumir interinamente. No caso, mas como só vai ter eleição? Aí é uma discussão, ele assume interinamente, mas... Não seria efetivado, não seria efetivado. Eu acredito que ele teria direito à reeleição, a concorrer, porque no caso, como seria só um mandato tampão, né? Sem ser ele ser interinamente, aí pode ser, mas é uma discussão que deve analisar juridicamente se ele tem. Portanto, já seria outro fator. E também, o outro vereador que vai entrar, né? Qual a posição dele com relação à presidência da Câmara? Portanto, eu acho que vai ser um cenário meio nebuloso, mas eu acredito que esse projeto do prefeito querer colocar o filho dele como presidente da Câmara e posteriormente como prefeito,
Eu acho que esse projeto aí ele foi bombardeado nessa decisão. Se continuar, se realmente o vereador Flaudivan assumir a prefeitura terça, quarta-feira e continuar no poder, continuar sendo prefeito interino, eu acho que aí esse projeto foi abortado. Eu acho que aí vai ter uma recomposição de forças lá na Câmara, né, de reaglutinação, e aí ele vai, porque aí você vai ter que Flaudivan, por exemplo, vai ser prefeito até dia 31 de dezembro. Por quê? Se não tiver reeleição na Câmara, se não tiver, quem vai assumir a prefeitura vai ser o novo presidente da Câmara. Ó, você já vê como está o clima, como vai ser esse jogo, Quer dizer, me corrija se eu estiver errado. Quer dizer, Flaudivan assumindo, ele só pode ficar na prefeitura até o dia 31? Se mudar o regimento da Câmara, tiver reeleição. Se tiver reeleição. E tiver reeleição e ele ganhar a reeleição, né? Não, Flaudivan seria prefeito até o dia... presidente, não é? Até presidente 31. Até 31. Por quê? Porque Flaudivan... claro que João Zuz assumirá interinamente, mas o presidente de fato é ele. Ele é prefeito interino. Né? Então o mandato dele se expira em 31 de dezembro. Aí, por exemplo, a partir de 1º de janeiro, se quem assumir, por exemplo, como não tem reeleição, o presidente da Câmara, o novo presidente que foi eleito, quem vai assumir a prefeitura. É desta forma? Sim, porque desta forma, o novo presidente. Porque Flaudivan termina o mandato dele. Mas 31. vamos só fazer uma leitura do que ocorreu aqui no município de Macau. Aqui em Macau, Zé Filho assumiu a prefeitura, né? E eu acredito que houve eleição, não, Irineu? Houve uma eleição, posteriormente, né? Foi. Eu quero saber da Câmara, até porque Zé Filho, ele permaneceu prefeito até janeiro, se não me engano. Esse fato aconteceu em Carnaubais. Carnaubais é como a Câmara de Pendências. Não tem reeleição. O que aconteceu lá? Luizinho afastado, Júnior Benevides, como era presidente da Câmara, assume interinamente. A eleição só vai acontecer no ano seguinte. Aí quando se aproximou o período de eleição, o que aconteceu? O Júnior se afasta da prefeitura, se reelege de novo a presidente da casa, se reelege de novo, é o presidente e volta para ser prefeito de novo e concorre à reeleição que perdeu. Portanto, assim, eu acho que Carnaubais e Pendências têm muito de semelhança nessa questão aí da presidência. Isso é uma engenharia política lá, que é uma discussão posterior, mas a gente aqui está discutindo e vai nas possibilidades, nas nuances da política, mas assim, está nesse quadro aí. Esse quadro que vai Pendência, lógico, é um quadro muito... É meio anormal o município, porque dá certo aí. Você hoje tem lá, segunda-feira, se as repartições públicas, por exemplo, que prestar saúde, que é essencial, não funcionar, se o cara precisar lá de uma coisa não funcionar, portanto, eu acho que cria uma certa instabilidade, né? Isso é verdade. No município, isso aí cria uma certa instabilidade que que ninguém deseja. É porque foi eleito, mas infelizmente a justiça observou e viu irregularidade, até porque foi um tribunal que julgou, não foi uma decisão monocrática, né? De um juiz só. Foi uma decisão de sete desembargadores que viram elementos suficientes para que afastar o prefeito por captação ilícita de sufrágio, compra de voto, e o abuso do poder político e econômico que foi o objeto da ação do Ministério Público. Portanto, Irineu, assim a gente está nessa expectativa de até quarta-feira da publicação do acordo, o presidente Flaudivan assumir, da posse também o vereador lá, o senhor Marones, que é o primeiro suplente da coligação, e o presidente João de Souza, que é o vice-presidente, assumir a presidência da Câmara. E que é que nós aqui, enquanto vereadores, desejamos que o prefeito realmente toque a máquina. Eu acho que toca a máquina, ver os problemas do município, lógico, mas até eleger prioridades. Eu acho que é isso que tem que fazer. Eleger prioridades e ver o que é que pode de imediato manter. Eu acho que a questão do pagamento dos funcionários é essencial, né? É essencial, acho que isso aí é uma coisa intocável. Eu acho que tem a garantia que tem lá de você movimentar o comércio, você movimentar a cidade, e até eu acho que não tem como fugir dessa regra, não. Acho que essa regra é essa, e aí vem as outras coisas.
questão dos remédios do hospital, a questão, enfim, das obras que estão sendo tocadas, da escola que hoje parou por lá, não sei se segunda-feira vai retomar, mas eu vou fazer uma visita para ver, uma escola que está em reforma, inclusive essa reforma, né, uma reforma que podia ter feito até nas férias, mas foi feita agora nesse intervalo de recesso escolar e está lá. As crianças sem aulas, né, as aulas já começaram nas outras escolas da instituição municipal, da rede municipal, mas essa escola Padre José Luiz ainda está parada, mas vamos ver. Eu acho que é isso, o município continua, que vai ser afastado, é o prefeito, mas a máquina administrativa deve funcionar, até porque tem as obrigações e tem as prioridades sociais, né, e administrativas que o prefeito deve fazer. Isaac, eu gostaria de saber se o prefeito, se ele estava bem avaliado. Você já falou aí que estava faltando remédio, quer dizer, o básico, o prefeito estava conseguindo pelo menos fazer o feijão com arroz. Como é que estava a administração do prefeito para o povo? Para o povo mais carente, né? Para o povo mais que necessita realmente da prefeitura, que é uma cidade com pendência, que é uma cidade pobre, né? Assim, a questão do emprego. Realmente era meio complicado, as pessoas iam atrás das coisas e realmente não tinham nada. O que sustentava, né? O que sustentava o prefeito era o pagamento em dias, entendeu? O pagamento em dias de seus servidores, isso aí é o que mantinha. Mas em termos de infraestrutura, a limpeza urbana funciona, né? Mais ou menos, a questão da saúde, essa questão dos remédios, né? Tem um médico, mas aí, como eu disse lá na Câmara uma vez, tem um médico, tem um especialista, tem um ortopedista, mas aí quando o cara faz a consulta e vai lá procurar o remédio, cadê o remédio? Portanto, são questões que, essas questões até agora, da saúde, da questão do remédio, né? Dos exames, meio precário nesse sentido. Mas, essa questão do pagamento, todo mundo em dia, né? E aí tem a questão dos fornecedores, né? Que também é uma coisa que numa cidade, quando acontece um problema desse, você cria uma certa instabilidade, uma certa, né, um certo pânico daquele que vai vender. Como é que eu vou vender para o município dessa forma? Portanto, eu acho que a responsabilidade é muito grande de quem vai assumir, a prefeitura, e um compromisso de tocar a máquina administrativa e de destravar, né, de tentar nessa interinidade colocar a máquina para funcionar e fazer pendências ser grandes nesse contexto. Bem, Macau, estamos aqui encerrando essa pequena entrevista com Isaac. Esperamos trazê-lo aqui em outro momento e deixamos aqui, Isaac, os microfones da FM 94 para que você deixe a sua palavra de conforto à população, né, de zelo com a coisa pública e mostrando o caminho a seguir diante de tudo isso que o município está passando. Pronto, a gente aqui agradece, né? Você tem sendo solícito conosco lá com a Câmara de Pendências e com o vereador Isaac, a gente participa aqui do programa, um programa que é bem ouvido na região, especialmente na cidade. Agradecer também aos pendencienses que estão todo mundo na escuta lá do programa, né? E dizer que a gente tem que ter tranquilidade, né? Tem que cobrar a responsabilidade de quem vai assumir a prefeitura, né? De quem, no caso, se o vereador Flaudivan foi empossado, e tocar. Acho que exigir, como cidadão, como pendenciense, como parlamentar, de minha parte eu vou estar lá cobrando, né? Que a cidade funcione e que os serviços básicos da nossa cidade possam, pelo menos, as pessoas mais carentes tenham a garantia de ir a um posto de saúde e encontrar um remédio, porque você não tem numa cidade, você não tem um remédio de pressão para você fornecer um remédio básico, né, de uso contínuo. Aí realmente eu acho que, portanto, é isso o recado que eu dou. E dizer também outra parte aqui, Ana Frei, que eu sempre digo, a cidade, as pessoas são muito incrédulas, né, com relação a essa questão da justiça. Mas eu digo sempre, se quebra um tabu na cidade de Pendência, porque sempre as pessoas achavam, nada, o prefeito ninguém consegue. Eu acho que todo tem seu tempo. E o tempo da justiça não é o tempo das pessoas. Portanto, eu acho que agora as pessoas vão ver que a gente, da política, a gente tem que enveredar por determinados caminhos, que achar que o vale tudo na política para você chegar ao poder não é importante. Isso aí foi um tapa na cara de muitos daqueles que acham
que você der um vale tudo na política, vale a pena. A gente tem que fazer tudo para chegar ao poder e daí. Portanto, é mais uma quebra de tabu da nossa cidade e mostrando que se você praticou o ilícito, um dia você pode cair. Pode até ser que não, mas um dia você pode cair e o que aconteceu na cidade, que a gente agora deve, como cidadão, como político, como pessoa que mora na comunidade, tocar para frente e a responsabilidade de quem vai assumir os destinos da nossa terra daqui para frente. Eu acho que eu desejo boa sorte aí a quem for, o vereador Flaudivan. Estou lá para contar comigo, mas também cobrar do prefeito interino que realmente toque a máquina administrativa de nossa cidade para que a gente possa servir aqueles mais carentes. Que eu sempre digo, quem precisa de política, quem precisa dos serviços públicos são os mais necessitados, os mais carentes. Seria isso aí, Irineu, obrigado, boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade aqui, que a gente agradece a você, aos ouvintes e Irineu e Arafran aqui do programa Macau e Notícias. Portanto, nossa boa tarde e até a próxima oportunidade. Bem, esta foi a participação do vereador Isaac. Esperamos que vocês, dependências, tenham compreendido a situação que se passa no município. Inclusive, o vereador deixou claro aqui que irá fiscalizar a partir de segunda-feira se tudo permanecerá fechado ou não. Vamos dar agora seguimento com a parte de Macau